meus amigos. Meu nome é Luciano, eu faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais, e estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao projeto Pelos Passos de Emmanuel. Esse projeto tem como base o livro Fonte Viva, onde promovemos breves estudos, com o propósito de colher desse livro alguns bons ensinamentos para as nossas vidas, onde buscamos colocar em prática os ensinamentos que a espiritualidade tem a nos trazer, trazendo assim ferramentas para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento e contribuindo através do nosso crescimento para que construamos um mundo melhor para nós e para todos os outros, nossos irmãos. E o estudo de hoje tem como base o capítulo 30, que tem como título Educa. Então vamos lá. Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nos disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime, a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Essa mensagem, ela traz para nós a necessidade de entendermos o processo de educação. Tantas vezes, eu quando me deparei com esse título desse capítulo, antes de estudar, eu pensei na oportunidade que temos de educar as pessoas que estão à nossa volta. Educar os nossos filhos, levar a mensagem do Pai a outras pessoas, assim como a gente faz através desse nosso trabalho, pelos passos de Emmanuel. Mas o que a mensagem busca nos trazer é que o processo de educação ele é individual. Nós temos que promover a educação de nós mesmos. E a educação ela não se dá de um momento para o outro. Ela é construída através do tempo. E nós devemos, através dessa construção, buscar as bases para essa educação. E é justamente essas bases que vai fazer com que nós consigamos realmente alcançar esse processo de crescimento, esse processo de autoeducação. Todos nós temos a centelha divina em nós. Deus habita em nós. Mas para fazer Deus se manifestar em nós, é preciso construir isso através dos tempos. Com muita observação, com muito critério, buscando referências para que realmente enxergamos essas manifestações divinas em nossas vidas. Esse crescimento, esse processo de educação, ele se dá como se dá normalmente nas nossas vidas,
Ninguém se forma em uma determinada profissão de um dia para o outro. É preciso iniciar na educação básica, enfrentar todo o processo de educação básica. Essa educação muitas vezes começa em casa, de quando crianças, né? Para despertar em nós interesses, e aí na educação básica a gente começa a construir aqueles pilares, parte para a educação de nível médio, onde a gente se fortalece com muitos dos conceitos até chegar ao nível universitário. E aí sim a gente vai se aperfeiçoando, se burilando, se afunilando para aquele propósito no qual a gente construiu aquele objetivo, para nos formar em uma determinada profissão. E assim é na vida, né? Nós precisamos fazer com que aquela semente que existe dentro de nós, a centelha divina, ela comece a se manifestar. Mas nós não nos tornamos seres perfeitos da noite para o dia. Nós somos seres perfectíveis. A perfeição está em Deus. Mas como nós temos essa centelha divina dentro de nós, nós temos a possibilidade de alcançar essa perfeição. Mas ainda não somos perfeitos e não construiremos essa perfeição do dia para a noite. Então nós somos perfectíveis. E essa perfectibilidade ela vai ser trabalhada ao longo do tempo. Aqui no item 5, né, fala conosco: somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. No item 6, apenas o cérebro cultivado por produzir iluminadas formas de pensamento, apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime, a voz balsamizante. Mas para que a gente possa alcançar essa grandeza espiritual, esse cérebro cultivado, esse coração enobrecido, é preciso que nós interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso acrisolamento. Ou seja, tudo que nós enfrentamos hoje, no qual deparamos muitas vezes com muitas dificuldades em nossas vidas, com desafios, né, com dores, e o trabalho no qual realizamos diariamente, como a nossa doutrina nos ensina, né, que o trabalho ele enobrece, e é necessário então que coloquemos mãos às obras, né, para que a gente possa buscar esse crescimento e alcançar esse crescimento. Somente interpretando a dor e o trabalho como artistas celestes é que nós vamos conseguir entender esses objetivos para o nosso aperfeiçoamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. Educa através dos ensinamentos de Deus, através do Evangelho, através da vida que o Cristo veio nos trazer, através do Evangelho vivo, para nos mostrar que somos capazes, sim, de alcançar esse objetivo de nos tornarmos perfeitos. Mas é necessário que nós tenhamos como base os ensinamentos do Cristo, o Evangelho vivo, para nos educarmos. Então, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade. A humanidade em angelitude. A perfeição. Somos perfectíveis e podemos alcançar essa perfeição através da prática em nossas vidas do Evangelho vivo que o Cristo veio nos mostrar. Educa e edificarás o paraíso na terra. Não precisamos esperar edificar este paraíso em outro plano, em outro momento, lá na frente. Temos que ter como objetivo isso. Mas se nos educarmos, e quanto mais nos educarmos, quanto mais nos esforçarmos para isso, quanto mais enxergarmos que a dor e o trabalho têm como propósito se tornarem artistas do nosso acrisolamento, mais rápido conseguiremos edificar esse paraíso que tanto desejamos. Se sabemos que o Senhor habita em nós, e Ele habita em nós, precisamos ter essa consciência, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo em nós. Ou seja, se queremos ver esse paraíso, precisamos fazer com que a centelha divina, com que esse gene divino se expresse, que habita em nós, que ele se expresse.
E para deixar ele se expressar, nós unicamente precisamos nos esforçar em educar a nós mesmos, em criar esse ambiente divino em nós mesmos. Porque, mais uma vez, né, como eu já citei outras vezes, a palavra pode até convencer. A gente querer educar as pessoas no nosso entorno também é necessário. Temos filhos para educar, temos amigos para aconselhar e, de repente, orientar em várias situações das nossas vidas. Mas é através do exemplo que realmente construiremos um mundo melhor. Então, se a palavra pode até educar, né? Se a palavra pode até convencer, somente o exemplo arrasta. Somente o exemplo realmente consegue consolidar aquilo tudo que falamos. Mais uma vez, obrigado. Espero ter contribuído com todos com mais essa mensagem. E sempre pedimos que nos sigam, que divulguem as nossas mensagens e que compartilhem toda oportunidade, né, de crescimento que a humanidade tanto necessita. E contamos com vocês nos nossos próximos encontros. Muito obrigado. Até mais.